recebendo aqui o pessoal do blog Trio de Ferro Paulista para uma entrevista e realmente é uma satisfação recebê-los aqui e estou à disposição aí para as perguntas que vocês queiram fazer. Eu que agradeço em nome do blog, né, você ter aceitado o nosso convite. E para começar eu queria saber como foi o início da sua carreira lá em Garça, né? Quem foi sua inspiração no futebol? Olha, na minha época, né, que marcou muito foi o Gilmar dos Santos Neves, que foi campeão do Brasil em 58 e 62. Então naquela época se falava muito do Gilmar. Não tinha televisão, a gente escutava as coisas pelo rádio e o Gilmar era o goleiro da seleção, que foi bicampeão mundial de 58 e 62. Olha, desde garoto, desde pequeno, eu já ia naquelas peladinhas de recreio de escola, eu já era o goleiro e todo mundo fazia questão de eu ir para o gol. E com o passar do tempo, eu fui trabalhando esse tipo de coisa, jogando em times de várzea, o time amador, para me chegar ao profissional do Garça. E no Garça eu comecei a ter os treinamentos que o treinador dava, o treinador Valeriano, com chutes em gol, com cruzamento, né? E aí tive a oportunidade de ser titular do Garça e disputar campeonatos. Antigamente era a terceira, segunda e intermediária. Então eu fui campeão da terceira, fui campeão da segunda, fui da intermediária e logicamente, por exemplo, eu tinha um apoio da cidade, porque eu era da cidade, a torcida gostava de mim, né? Eu estudava à noite e treinava de manhã, quando eu tinha treino 2 vezes, uma vez só lá no campo do Garça, e para mim foi uma satisfação realmente de ter começado na equipe da minha cidade onde eu nasci. Legal. E nessa sua carreira vitoriosa, qual foi o jogo mais marcante que você lembra até hoje com muita emoção? Olha, entenda bem, minha carreira foi longa, eu tive 22 anos de carreira como jogador profissional, como goleiro. Cada época, cada time, cada momento que você passa, você tem um jogo importante, né? Por exemplo, na Ponte Preta, marcou muito o jogo que eu fiz contra o São Paulo, que nós ganhamos de 1-0, e esse jogo foi quem praticamente me indicou a minha vinda para o São Paulo. No São Paulo eu fui campeão paulista em 75, foi a primeira vez que eu fui campeão, teve o primeiro título brasileiro, né, as convocações da seleção brasileira, os jogos, todos os jogos da seleção, inclusive sendo titular na Copa do Mundo de 82. Então, são vários jogos. No Corinthians também tive, né, a oportunidade de fazer grandes jogos. Então, cada momento, cada time, cada sequência, você tem uma partida importante que marca. Na seleção brasileira, por exemplo, eu posso falar do jogo da Alemanha, lá na Alemanha, em que eu peguei os 2 pênaltis do Brighton. Então são jogos assim que são marcantes, quer dizer, você não tem um jogo só, você tem uma série de coisas de acordo com o momento que a gente aconteceu as coisas na vida da gente. Certo. Você citou o jogo que você pegou os 2 pênaltis do Bright, né? Que o juiz mandou voltar, né? A gente quer saber como que você conseguiu manter a frieza naquela hora, porque até então ele nunca tinha perdido um pênalti, né? Olha, quer dizer, antes de acontecer isso, eu tive a decisão do Paulista de 75 contra a Portuguesa, tive a decisão contra o Atlético, e eu sempre fui um jogador que criou uma imagem em relação a isso, porque não só nesses jogos, mas nos jogos normais andei pegando muita penalidade máxima. Por quê? Por observação, de conhecer o jogador, se o jogador é muito técnico, ele vai colocar a bola, se é zagueiro, vai bater forte. Então, todas essas observações técnicas de cada um, o goleiro tem que assimilar isso e tentar no pênalti usar isso, né? Isso eu usei, quer dizer, como ele era um jogador muito técnico, eu sabia que ele ia colocar a bola e eu teria que acertar o canto. Então, ele deu a noção que ele ia bater no canto direito. E eu fui no direito e defendi, o juiz mandou voltar. Aí tive a intenção, da maneira que ele correu para a bola, que ele ia bater no lado de cá. Aí fui para cá e peguei a bola também. Então, isto também é uma situação de momento, de você perceber o movimento do jogador quando ele
você tem uma intuição de ir naquele lugar. Isso aí realmente eu tinha e usei, e eu realmente fico feliz, né? Porque ele citou no livro dele, da vida dele profissional, que o único pênalti realmente que ele perdeu na vida foi batendo contra o Brasil e o goleiro era o Walter Pérez. Essa é uma honra. E falando do Campeonato Brasileiro de 77, durante o campeonato houve um revezamento, né, de jogos. E depois, quando você se firmou na final, como que foi aquela catimba na disputa de pênaltis contra o Atlético? Vê bem, eu estava, quando foi contratado o Torinho, eu estava na seleção brasileira. O Torinho foi contratado para praticamente substituir a mim, porque eu servia a seleção, porque se eu não estivesse na seleção eu estaria jogando no São Paulo Futebol Clube. E quando eu voltei, o Torinho estava num momento muito bom. E o treinador, o Rubens Francisco Minelli, não queria mexer porque ele estava rendendo o máximo. Então eu cheguei na seleção, continuei treinando, fiquei na reserva, muitos jogos. E aí, passado um tempo, o Minelli quis começar esse revezamento, 3 jogos cada um. E que era aquele campeonato, era de 60, 70 times, era uma chave de 8, né, ida e volta, então tinha muitos jogos, dava para fazer isso. Quando começou a ter uma definição de decisão, né, para se classificar, para ir às quartas, para ir à semifinal, as coisas, o Minelli praticamente definiu a mim como titular. Porque eu já tinha trabalhado com o Minelli na Ponte Preta e a gente foi campeão do antigo Paulistinha que tinha, que eram os times pequenos da divisão especial de São Paulo. E ele praticamente definiu a minha posição. E a gente chegou, né, tivemos a partida semifinal contra o Operário, que perdemos lá, ganhando de 3-0 no Morumbi, deu a oportunidade da gente ir à final. O Atlético eliminou Londrina e a gente foi para a final. E indo para a final, tudo era favorável ao Atlético Mineiro. Por que era favorável ao Atlético Mineiro? Porque o Atlético tinha feito a maior campanha, o maior artilheiro, era uma equipe, não perdeu durante o campeonato, invicta. E o São Paulo foi com uma equipe remendada. A gente tinha perdido o Serginho no partido contra o Botafogo de Ribeirão, que ele chutou bandeirinha, foi expulso, pegou um gancho aí de 3 meses. Jogou Pérez, que não era titular, jogou Viana, que não era titular, a Mirandinha. Então nós fomos para lá. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de manter o jogo 0-0. Foi para a prorrogação 0-0. E nos pênaltis, entenda bem, a gente procurou tirar a concentração e deixar um pouco os jogadores do Atlético mais nervosos. Por quê? Porque a penalidade máxima é uma situação que a responsabilidade é de quem vai bater. O goleiro não tem responsabilidade, aliás, é ao contrário. Se ele defender, ele é elogiado, ele é elevado realmente a um grau maior de reconhecimento pela defesa do pênalti. E eu procurei realmente conturbar, porque eu já tinha uma imagem que eu pegava pênalti. E aí eu procurei realmente conturbar, eu procurei falar que mostrar a mão assim, inclusive tem uma foto que eu mostro a mão que não vai fazer. Então a gente procurava que a torcida do Atlético, a responsabilidade é sua, né? E chegou os pênaltis, quer dizer, acabaram batendo todos para fora. Inclusive o último foi o Márcio, né, que eu dei uma palmadinha na bunda dele e ele acabou chutando o pênalti para fora. Isso foi muito importante, quer dizer, a gente a partir dali, quando ele bateu, eu saí correndo pelo lado direito ali da trave, comemorando, aí veio todos os jogadores, diretores do São Paulo, e ali foi o primeiro, né, o primeiro título brasileiro do São Paulo Futebol Clube. E agora, passando pela seleção, aquela seleção de 82, o Tele tinha aquela seleção na mão. Como que foi, depois da eliminação, como que foi no vestiário, como que foi o clima? O Tele realmente montou uma equipe que até hoje é lembrada. Você vê, todo mundo nesses 2 últimos anos aí falam do Barcelona, da equipe
equipe do Barcelona, que como joga o Barcelona, a própria seleção espanhola. E o técnico Guardiola, que era o técnico do Barcelona, hoje já não é mais, e perguntaram a ele o toque de bola do time do Barcelona e da seleção. Ele falou, em 1982, vocês tinham isso daí, que era a seleção de 82, que tinha um meio de campo excepcional, Falcão, Zico, Cerezo e o Sócrates, que era um jogador, né, habilidosíssimos, né, de qualidade técnica excepcional. Isso daí foi que motivou a ter aquela seleção. Agora, Copa do Mundo, principalmente quando se entra em termos de eliminatórias, às vezes nem sempre a melhor equipe ganha. Foi o que ocorreu com a gente, como ocorreu com o Brasil na última Copa do Mundo com a Holanda. Um erro, não digo do goleiro, mas de todos os que jogam, né? Um erro, uma fatalidade pode acarretar uma vitória da outra equipe que talvez não seja uma grande equipe. O Brasil tinha tudo, o empate nos era favorecido naquela partida, infelizmente a Itália ganhou e eliminou o Brasil. Foi uma tristeza porque você, para chegar a uma seleção brasileira, você tem que ter um trabalho muito grande, você tem que ser bom na sua equipe. Não é bom no jogo, você tem que ser bom sempre. E eu, por exemplo, eu fui para a Copa do Mundo de 74, fui para a Copa de 78 e fui titular de 82. Quer dizer, você tem que ter um trabalho bom para ser lembrado, para ser convocado. E para defender, para mim era uma satisfação defender o meu país numa Copa do Mundo. E ser campeão, então, era o sonho de todos aqueles jogadores. Você, a partir do momento que perdeu, a situação é tão rápida, você não consegue, né, a cabeça não consegue definir se você saiu, se você está, se você não está, te dá uma confusão nesse sentido, aí combate a tristeza porque você está eliminado, né? Você fica triste, um de cabeça baixa, alguns choram, né? Esperando realmente um conforto. Por quê? Porque não existe esse conforto em relação à equipe. A imprensa, porque perdeu, normalmente vai achar culpados, a imprensa vai falar mal do treinador, da equipe, do goleiro, do centroavante, do meia. Então isso daí realmente é uma coisa que fica porque não ganhou. Quando ganha, você pode ter 1000 erros, apaga-se tudo e não tem como, não tem o que se falar, porque foi campeão. Você fala alguma coisa, foi campeão, acabou. A gente não. Mas foi uma seleção excepcional, uma seleção que todo ao término de uma Copa do Mundo que o Brasil não ganha, a primeira coisa que todos os jornalistas, todos os comentaristas esportivos falam da seleção de 82. Você vê, o Brasil ganhou em 1994 nos Estados Unidos, não é tão lembrada como a seleção de 82. E o Brasil sempre teve umas safras de goleiros muito bons, né? Agora a gente está passando por uma reformulação. Você acha que tem um goleiro agora assim que vai impor respeito com a camisa da seleção? Olha, esse é um problema que eu estou falando sério, que o Brasil vai enfrentar, está enfrentando. Porque infelizmente é uma posição ainda que nós, faltando 2 anos, né, vamos falar 2 anos com a Copa do Mundo, já há 2 anos já tinha um titular. Eu, por exemplo, já era titular em 80 para jogar em 82. Então é uma coisa preocupante. A gente tem acompanhado os jogos do Campeonato Brasileiro, acompanhando os goleiros aí que, em termos de futebol, a gente não vê. Quer dizer, ultimamente o que se está destacando é o Cássio do Corinthians. Eu acho um bom goleiro, que precisava ser melhor observado pela seleção. Quem está numa fase muito boa é o do Fluminense, o Cavalieri. O Jefferson é um bom goleiro, mas não tem rendido aquilo que precisa para se manter como titular da seleção brasileira. Tem o goleiro do Santos, o Rafael, mas ainda é muito novo ainda, porque o goleiro precisa ter uma posição
de aprendizado maior para você ficar muito mais experiente, poder ser titular de uma seleção brasileira. Então nós estamos há 2 anos da Copa e nós não temos um goleiro definido. Espero que o Mano trabalhe nisso e consiga realmente definir alguma coisa em termos de goleiro. Você acha que quais são as expectativas para a Copa de 2014 em relação à seleção inteira completa? Olha, eu acho que o Brasil, se fizer um trabalho mais sério e dar oportunidades melhores a determinados jogadores, um exemplo para você, não concordo com o Mano em relação a não aproveitar melhor o jogador do São Paulo lá, o Lucas. Acho que o Lucas tem entrado há 10 minutos, 5 minutos, merece a oportunidade de jogar mais, para se entrosar mais, né? Algumas posições ainda no Brasil lá nós estamos indefinidos, mas tem tudo a chance de montar uma boa seleção e de fazer uma grande campanha. Só que a seleção tem que ser preparada psicologicamente, por quê? Porque vai jogar no Brasil, a torcida vai cobrar, a cobrança é maior, o público vai estar presente. Quando se joga em outro país, ela está concentrada, vê pela televisão, e aqui não, aqui vai ter uma participação efetiva dos torcedores brasileiros. Então é uma responsabilidade que eles têm que ter capacidade de assumir essa posição.